Boa tarde, amigos. Nos cabe, primeiramente, elogiar. Pelo menos eu penso assim. A direção do Grêmio acertou na forma e no conteúdo. No conteúdo, por ter efetivamente contratado este baita atacante, esta estrela do futebol mundial, que é Luizito Soares. Mas na forma de apresentá-lo, num evento que celebrou de forma emocionante, muito bem organizado, a apresentação da maior contratação da história do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. E depois de uma coletiva de uma lucidez que tem que ser contagiante. Para jogadores que estão começando na carreira e que se acham o tal, a humildade, o discernimento, a capacidade de se expressar de Luizito Soares merece palmas. Parabéns à gestão do Grêmio, ao presidente Alberto Guerra, aos seus colegas de gestão, do Conselho de Administração, aos homens do futebol, Paulo Calef e Antônio Brum, pela execução da contratação deste baita nome que é Soares e pela forma emocionante como ele foi apresentado. E, é claro, ao jogador. Que entrevista maravilhosa, que lucidez. Quando falou do Grenal, pedindo que não se tenha violência já, agora antecipadamente. Palmas para Luizito Soares. A nossa enquete interativa é sobre o Grêmio. Está na nossa live do YouTube, na aba Comunidades. Por favor, todo mundo lá para participar e para votar conosco. Após a contratação de Soares, falta alguma posição para o Grêmio competir em 2023? Precisa de um goleiro. A gente sabe que andou no radar um goleiro. Parece que agora arrefeceu, fica para metade do ano, talvez. Precisa de mais um zagueiro? Precisa de um outro atacante? Ou se você acha que não falta nenhuma posição? Central Band do Esporte, Matheus Dávila, um pouco da festa e principalmente de Luizito Soares. Tudo bem, Dávila? Boa tarde. Salve, Meneghetti. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Ontem à noite foram 31.122 gremistas na arena para a apresentação de Luizito Soares. Um público que chamou a atenção e que proporcionou ao jogador momentos de muita emoção. Vimos Soares chorar, se emocionar com as surpresas que foram armadas para ele durante os quase 40 minutos em que ele permaneceu no gramado. Foi uma festa orquestrada pelo Grêmio, mas feita em parceria com o seu torcedor. E a apresentação teve também a presença de Anchieta, que foi um componente, uma ligação do Grêmio com o Uruguai. Soares falou para o público em português no gramado, falou sobre o prazer de jogar no Grêmio, a gana que ele está. Mas depois desta festa deu a entrevista coletiva tradicional, a do protocolo, e falou sobre outros assuntos. Entre eles, Meneghetti, sobre a sua ambição, aquilo que ele pensa agora, prestes a completar 36 anos, o que ele imagina dele mesmo no futebol brasileiro. ¿Por qué la decisión? Porque me gustan los desafíos y los desafíos difíciles me gustan. ¿Por qué es un desafío que me mueve? Porque viene de la Serie B y sé que es un equipo que tiene que volver a estar donde nunca debió estar. Es una forma más mía personalmente, junto con Gremio, de mostrar jugar en un grande de Sudamérica y demostrar que todavía puedo seguir compitiendo en un grande de Sudamérica. Por el desafío de que mucha gente duda que pueda jugar en este fútbol, por el desafío que me gusta ganar y seguir ganando a pesar de que gané muchas cosas, que los jóvenes que tiene hoy en Gremio vean que un jugador con 36 años entrena día a día a la par de todos sus compañeros y que quiere seguir ganando es porque tiene placer y orgullo por jugar al fútbol, que es la mayor pasión que tengo. César, quero te ouvir. Espetáculo, né, Meneghetti? Um espetáculo tudo que nós vimos ontem à noite. Um show, um dos maiores eventos que Porto Alegre viu e que teve na presença de Luiz Soares uma aula do primeiro ao último minuto. Estou muito feliz. Tentei definir hoje como que a gente pode, em uma frase, definir. Meneghetti, o Grêmio voltou e voltou forte. O Grêmio está de volta ao seu lugar e com muita força. Um espetáculo que nós vimos ontem e Luiz Soares é diferente. Quando a gente ouve a coletiva, eu não esperava, tá? Eu nunca tinha escutado o Luiz Soares numa coletiva. Quando a gente ouve a coletiva dele, tu entende o porquê do sucesso dele. Ele é gigante
e o Grêmio volta ao seu lugar gigante. Ribeiro. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu me alio aos elogios, né, à direção do Grêmio, porque, por mais que tenha sido simples, porque o que foi realizado ali é simples, embora difícil de ser feito. Foi feito de forma grandiosa, correta. Né? Por que eu digo simples? Pô, o torcedor se mobilizou para ficar meia hora ali no estádio. Né? E ele se mobilizou com alegria, né? Quis fazer isso aí. E o Grêmio entregou o que ele queria. Entregou o Soares, né? Entregou discursos pequenos, o Grêmio valorizou o Soares. O Grêmio deu ao Soares a festa para ele. O Grêmio poderia ter colocado o Renato, os jogadores lá e tal, assim. Não, a mesma homenagem no placar eletrônico lá, frasezinhas curtinhas e tal, para dar ao Soares, para ele, somente para ele, né, ser o dono da festa. Então, acho que foi muito bem pensado, muito bem organizado, e a grande prova do tamanho da chegada dele foi o que a torcida do Grêmio fez ontem. Então, para mim, foi um espetáculo. E outra, depois nós vamos colocar no programa algumas palavras do Soares. A entrevista do Soares, para mim, eu sei que futebol é bola. Futebol é bola rolando, tá? E o futebol, bola rolando, a gente muitas vezes não é surpreendido com algumas coisas. Mas o que ele entregou da sua palavra, para mim já é o suficiente para dizer, pô, esse cara tem grandes chances de dar certo aqui. Porque, né, primeiro, é um cara inteligente. Né? Segundo, é um cara que tem os pezinhos na terra, sabe onde ele está. E ele sabe da responsabilidade que ele tem e assume. Então, cara, fiquei impactado positivamente. JB. O que mais me impressionou é que o Grêmio conseguiu fazer uma festa que ela não deu noção de oba-oba, que ela não deu noção de um time que está fora, desconexo da realidade, mas foi uma festa merecida, de um alívio, de uma redenção. A gente não viu, assim, ninguém ficou com a sensação, o Grêmio não sabe onde é que está se metendo, o Grêmio está se iludindo. Não, todo mundo viu que era uma festa que estava todo mundo aliviado, dando um suspiro, dizendo assim, cara, esse clube ele é grande. E ele foi grande com o presidente anterior, ele teve momentos de glória, mas ele teve momentos de dificuldade, passou muito mais trabalho do que a gente imaginava para voltar para onde deveria estar. Mas ainda faltava, porque o Grêmio de frente do Cruzeiro não voltou flanando, como falava o Ribeiro. E para mim ontem foi meio que uma redenção do gremista dizendo, tá, dá para pensar grande de novo, dá para fazer coisas grandes, dá para fazer coisas bonitas. Que o Grêmio, e eu insisto, eu vou bater nessa tecla para não ser injusto com o Romildo e todo mundo que trabalhou, porque fizeram coisas grandes no passado. Mas agora precisava desse ato. E a gestão do presidente Alberto Guerra conseguiu unir uma apresentação para a torcida que contentou, acho que a todo mundo que estava, os 31.112 que estavam na arena, viram uma festa espetacular, sem um oba-oba, e com o Soares, que aí o Ribeiro matou a charada. Tipo, o Soares, ele deu um show, ele foi brilhante, ele foi assim, ele mostrou o porquê que ele é um jogador de outro nível. E para não me alongar, eu sei que é um assunto completamente desconexo, mas ele tem conexão. E eu falei ontem à noite isso para o César na live dele. Quando eu ouvi o Soares na entrevista coletiva, eu pensei assim, velho, eu sei que é errado pensar isso, mas não dá nem para cogitar Douglas Costa num time que tem um cara com esse pensamento. Eu queria destacar aqui que o Grêmio também ontem, é claro que, como disse o Ribeiro, o protagonismo foi todo do Soares e acertou a direção do Grêmio, mas acabou sendo homenageado também um dos maiores zagueiros da história do clube, Atílio Genaro Anchieta. E o Anchieta merecia isso. O Anchieta foi eleito o melhor zagueiro da Copa de 70, jogou no Grêmio de 71 até 77 ou 9. Eu acho que 9, né? Acho que 9, ou 79, mas não teve uma trajetória muito vencedora, ganhou um Campeonato Gaúcho porque enfrentou o melhor internacional de todos os tempos. Mas o Anchieta, além de ter sido um zagueiro excepcional, que a geração atual muitos não conhecem, é uma figura humana, é um ser humano, um lugar que escolheu morar aqui em Porto Alegre. Não é porque ele é um cantor maravilhoso de tango e de bolero. Cara, o Anchieta é um cidadão maravilhoso, é um cara para conversar horas sobre futebol e sobre tudo mais. Estou mandando aqui um grande abraço ao Anchieta, que acabou sendo quem entregou a camisa 9 para o Luiz O Réveillon foi convidado, tá? Mas não pôde vir.
Então, a ideia do Grêmio era ter o Hugo de Leon junto também na festividade. Seria legal, viu? Seria legal. O outro Uruguai também, vindo do Nacional. E o De Leon, ele é participativo, tá? E o De Leon está sempre presente aqui nos movimentos que o Grêmio faz. E o De Leon, inclusive, estava em Porto Alegre ontem, mas não sei, a gente pode aí depois tentar entender por que ele não pôde ir lá. Mas, e essa referência ao Anchieta, Nacional do Uruguai, que passa a ser um clube irmão do Grêmio, Nacional do Uruguai, assim como o Hugo de Leon, e assim como o Soares, e a Celeste, a seleção uruguaia. Deixa eu fazer uma gavetinha aqui, a JB. Não teria espaço no calendário para o Grêmio fazer um amistoso com o Nacional? Eu não sei, eu já mandei comprar minha camisa do Nacional, porque a partir de agora... Já tem pouco jogo na temporada, né, Eu tenho, tem pouco jogo. Mas aqui, nesse momento eu tenho, e eu gostei muito do que eu vi ontem na Arena, que nós tivemos bandeiras do Uruguai, muitas bandeiras do Uruguai, e muitas bandeiras do Nacional. O que isso quer dizer? Ontem a gente faz a figura da nossa relação com o Sul, o Meneghetti gosta tanto do churrasco, gosta tanto dessas relações com o Uruguai, com a Argentina. Ontem diminuiu o espaço entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, tá? Pelo menos para a torcida do Grêmio. Diminuiu muito o espaço entre a fronteira para os gremistas entre Rio Grande do Sul e Uruguai, diminuíram muito ontem, graças também à inteligência do Soares. Soares soube fazer uma costura na coletiva, falando do Nacional, da seleção, do Grêmio. Eu tô assim, e depois eu tenho uma informação para passar, voltei a ter fontes no Grêmio, Meneghetti. Opa, que bom. Meio Al-Qaeda, células independentes, mas voltei a ter. Tá, ô Dávila, vamos colocar mais um trecho aí de Luizito Soares, por favor? Vamos sim, Meneghetti, porque entre os assuntos citados pelo Luizito Soares, ele falou sobre a sua adaptação, a necessidade de adaptação. E o Soares, diferente do que pensa a maioria dos jogadores, ele foi por um outro lado, justamente para dizer que está comprometido em jogar bem desde o início. Olha só o que falou o Luizito. No, creo que la mejor preparación, tanto física y médicamente, es ir en el día a día, hablar con los doctores, con los entrenadores y ir viendo, pero hoy en día me siento muy bien y obviamente que no necesito una adaptación del fútbol brasileño. Nunca creí en las adaptaciones de diferente fútbol, soy así. Sí se necesita tiempo de ponerte bien físicamente como tú quieres estar y no te puedo decir cuánto tiempo. César, tua informação, fiquei curioso. Nós ontem vimos, e até pode mostrar a imagem da apresentação, tem um pórtico. O arco. Como é que se chama aquilo? Aquela moldura. Sim. Tinha Luiz Soares e ali tinham 2 patrocinadores. A marca Spam e o Arroz Prato Fino. Teve um momento que se especulou 5 marcas, né? 6 até. 6, se especulou. Verdade. E aos poucos isso, ou por muito, precisou de muito dinheiro, se fala que o contrato... E o JB tem mais informação do que eu. Se fala que o contrato gira em torno de $4 milhões ano. Líquido. Né? Então, mais impostos. Eu quero alongar, mas o torcedor do Grêmio ontem se mostrou preocupado porque se divulgava uma outra marca e tal. O que aconteceu com o Grêmio na evolução do negócio Luiz Soares? Em determinado momento, de quinta para sexta, efetivamente o negócio esteve com risco de não sair, exatamente por essas dificuldades, mas a partir da efetivação do negócio, ali foi uma aposta da diretoria na evolução dos números do marketing do Grêmio. O presidente Alberto Guerra disse, nós vamos fazer o negócio mesmo sem as garantias de pagamento total disso. Ali foi uma aposta de Alberto Guerra, tu até usasse uma expressão, né? O Grêmio jogou. Ele deu um all-in. O Grêmio, como é que é o nome? All-in. All-in, eu não sei o que quer dizer isso, mas é isso aí. Tudo, tá? O Grêmio joga tudo. Fechou. Vamos então. A partir daquele momento, o Grêmio, não o negócio Luiz Soares, o Grêmio passou a receber grandes ofertas de patrocínio. Em cima de uma nova realidade. Vou te dar um exemplo de um patrocínio histórico, que é o Master da Camisa, que tem números muito bons, que o Grêmio já recebeu. Qual foi a jogada? O Grêmio quer mudar o status dos seus patrocínios. O Grêmio foi muito lógico.
O Grêmio tem venda de parte da camisa com valores pequenos. E o Grêmio vai, e pelo visto, mudar já, com patrocínios muito maiores, exatamente pela forma como o Grêmio movimentou. Então, mais uma ação inteligente do presidente e uma mudança histórica do rumo do marketing do Grêmio. O Grêmio deve mudar, inclusive, o Master, com números maiores. Então, claro que é um movimento inicial, que as coisas estão caminhando para isso, mas me parece uma lógica interessante. E é preciso dizer aqui, eu não falei com o Alberto Guerra, tá? Nós estamos num momento com alguma dificuldade de relacionamento. Tá complexo. Então, não tô Isso se resolve com um café. eu fiquei 8 anos sem me dar com o presidente Romildo. Um mês de direção do Alberto Guerra, até achei que durou muito. Então posso mandar um recado para o presidente? Não, pode, mas Pode tu mandar. pode inclusive falar com ele, porque eu não falo. Eu só queria entrar no Só teu que respiro, porque eu sei que a galera vai falar e o pessoal vai dizer, mas o patrocínio Master, porque sempre tem aquela história, quando o Inter tá na boa, a galera pega e diz assim, não, é barato o patrocínio pro Inter, o do Grêmio, porque é o mesmo. Ou quando o Grêmio tá na boa, a gente só não pode esquecer o seguinte, esse patrocinador aí, Master, eu não tô dizendo que não possa trocar, é uma relação contratual, se o Grêmio conseguir mais, só que esse patrocinador Master tava na Série B o ano passado. Claro. Então, assim, agora ele tá sendo exposto com o Soares, só que ele foi ponta firme na Série B e tá sendo com o Soares. Mas isso pode ser considerado. Eu vou O que acontece é a a rotina de mudança de lógica. Vou te dar um exemplo. Tem um patrocinador do Grêmio que tem um espaço na camisa que paga X. Hoje, já tem dentro do Grêmio, propostas concretas, 4 vezes X. Tá bom? Vem cá. Recado ao presidente. Chamou na câmera. Presidente Guerra, eu vou falar para o senhor. Carta ao presidente Guerra. Carta ao presidente. Mas o que eu vou falar para o senhor vale para muita coisa nessa vida. O senhor sabe que quando existem relações muito próximas, entendeu? Os ruídos sempre acontecem. E às vezes a gente não se dá conta do que está acontecendo. Então, presidente, eu me digo para pensar. A sua relação com o César Cidade Dias, que é um grande gremista, um grande colaborador de inúmeros serviços prestados, ela é muito mais importante que coisas que são ditas na hora errada e reações que são feitas na hora errada. Isso é importante? Claro que é. Tem que ser resolvido? Claro que tem. Mas não pode estar acima do link que existe e entre o senhor e o César, ela é muito maior que qualquer crítica, erro ou algo do gênero. Pense bem, presidente Guerra, e vai por mim. Eu não quero criticar Pra o mim, dono a da carta bola. foi pra ele. Eu não quero criticar o dono da bola, mas o Soares chegou e o César ontem nós estávamos em êxtase, né, CCD? Coisa linda aquilo. Nós ontem fizemos uma live que eu... Quantas cervejas tu tomou durante a live? Não só uma. Era live com aditivo. Eu só abri uma cervejinha para dar aquela que merecia. A língua nós uruguais, eu e tu, né? Ele ficou em pedo. Em pedo. Aliás, vocês entenderam o porquê da tradutora? Eu entendi tudo que o Eu Soares adorei falou. a tradutora, ela cara. foi legal, deu um charme. Eu adorei a tradutora. Aquela hora que ele disse... Não, quando ele falou em espanhol e ela voltou e ela começou a falar em espanhol também, eu achei maravilhoso. Ela tinha que traduzir e ela falou em espanhol. O Pedro Oliveira está dizendo aqui no ponto que o espanhol do Soares é melhor que o português do Douglas Costa. É boa. Mas é verdade. Ele tem razão. É verdade. Tem razão. Teve uma hora que ela não falou... Tu começou, a diferença... e até para a Rádio Bandeirantes, logo depois que acabou, o Matheus entrevistou o Paulo Calef. E uma das perguntas, uma mini coletiva, não sei se você ouvisse, Meneghel, a melhor parte. Eu estava produzindo conteúdo nessa Uma das melhores partes. partes. 1 da manhã produzindo conteúdo. Uma das eu fiquei até as 4, não consegui dormir por outros motivos. Aí... Então, mas tu entendeu o que eu falei? Tu gostou daquilo que eu falei? É verdade? Ribeiro, o importante é o Soares, sobre Ribeirinho. o Alberto Guerra? Tu concorda? Alberto Guerra. Vamos falar de Soares. Alberto Guerra, o nosso negócio é Luizito. Eu entendi, Ribeiro. Ô, Ribeiro, tu tá meio colorado. Ribeiro. O que eu quero dizer... Tu tá meio colorado, Ribeiro. Nós estamos aqui falando de Soares e tu quer botar o presidente Guerra. Aí, Ribeiro, Paulo Calef, Matheus Dávila ali, tal, microfone, como é que é? Quebra-queixo. 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 Eu acho muito boa essa expressão, quebra-queixo.
Essa é uma época boa da minha vida, quebrar o queixo. E aí o quebra-queixo, e lá pelas tantas, tem uma pergunta. Tem. Douglas Costa e a comparação com Luizito Soares. Sim, isso eu vi. Pergunta teve. Isso eu vi. E aí? E a resposta disse, na pergunta já tem a resposta. Não tem comparação. E isso para mim eu acho que decretou, a não ser Esqueçam! que o presidente deu um canetaço. O que do decretou tipo, foi um assado, né? Um abraço, Duda Garbi! Os gremistas, tem muitos que entram na minha rede social para agradecer o Duda Garbi pelo favor que ele fez da entrevista. O assado Não, sepultou, ontem, né? quando tu botou, o JB foi muito feliz, quando tu botou ontem a entrevista, porque ninguém conhecia o Soares, os Cacoé jogando. Eu nunca pararam para ouvir uma coletiva dele no Nacional de Montevidéu. Eu não tinha feito isso, imagino que nenhum de nós tenha feito. Claro. Quando tu começa e tu vê aquela seriedade dele e o respeito que ele estava tendo no momento e a humildade, Não, mas pezinho tu na diz, terra. ai, ai, Pezinho na ai. terra. E a hora que ele chega e o repórter Ai, meio que ai. desafia ele diz assim, eu gosto disso. Pode me desafiar que eu gosto disso. Meu negócio é isso aí. Aí tu diz, mas é por isso, a gente não se dá conta. Ninguém joga no Barcelona por de isso, graça. não é no Barcelona, tem um monte de cara que joga no Barcelona e que também não respeita o que faz. Para mim, o que ficou claro ontem foi o nível cultural desse nível de jogador brasileiro em relação ao jogador do Prata. O nível desse cara ontem mostrou pra gente que vê uma entrevista com o Gabriel Jesus. Mas o cara, assim, ó, vamos só avaliar, né? Ele é um cidadão do mundo, né? O cara jogou 4 Copas do Mundo, César. O cara jogou no Uruguai, na Holanda, na Inglaterra, na Espanha, entendeu? Agora no Brasil. Tu vê que é um cara diferente. Eu vi teu vídeo hoje sobre o negócio da resposta do Grenal. O respeito que ele teve pelo Maneira Grenal. civilizada como ele se Mas, meu coloca. Deus do céu, cara. O respeito que ele teve pelo... Porque ele sabe, eu sei o que é. E, cara, ele sabia, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Ele sabia tudo do que estava fazendo ali. Um cara cuidadoso. E outra, relação com os filhos. Tu tá maluco? Eu tô completamente apaixonado. Lindo. Mas daí a obrigação, o dever me manda chegar aqui e falar o seguinte, tá? Acaba hoje. Você Ribeiro Neto. Você o estraga prazer agora, tá? Acaba hoje. Não acaba hoje. Não. Acaba hoje. Não hoje. acaba É hoje. claro, pra tua análise, beleza. Respeito, tranquilo. Mas hoje de manhã, às 9 da manhã, ele estava no CT treinando. E a partir de agora, meu filho, é pago pra fazer gol. Claro. É bola na rede. Óbvio Hã? que tem bola que rola. Não. Isso é um outro momento. Vocês Agora, entenderam o que eu vocês tô dizendo? não Ele tem que acham- entrar em campo e comprovar. Você, Ribeiro Neto, aqui dizer Vocês não as acham, verdades vocês que tem não ser acham que o ditas. Grêmio ontem, Vamos falar, ele, doutor. todo mundo virou pro Grêmio ontem, certo? Todo mundo virou pra Arena. A imprensa do mundo inteiro estava preocupada com o que estava acontecendo na Arena ontem, certo? Tá. Todo mundo. Vocês não acham que o Grêmio ontem passou também a ser mais visado? Vou dar um exemplo. O Grêmio vai jogar contra o Cuiabá. O Soares leva mais gente ou não ao jogo? Óbvio que leva. Claro, É isso aí óbvio. Então o Grêmio passa a ser... por isso é que eu acho que o Grêmio volta ao seu lugar. Também é que o que eu disse o JB é exatamente isso. Olha só, olha o tamanho da responsabilidade de quem? Do Renato. Porque é o seguinte, futebol, gente, a bola rolando é assim, ó. Você coloca um monte de bons jogadores, uns melhores que os outros e tal, mais estrelas do que os outros, enfim, coloca tudo no saco. Você não pode chegar e misturar tudo que vai sair algo dali maravilhoso. Não, tem um método, tem trabalho. Esse time para dar liga tem que ter entrosamento, sistema de jogo e tal. Para o Soares render mais, o sistema de jogo tem que estar adequado. O Renato vai saber fazer isso, Inclusive, né? eu até acho que Não tem que sim. ser tadinho. Só que isso demanda um tempo, Meneghete, não tem varinha mágica. A partir de agora o Grêmio, pá! Não é assim. Não, tudo bem, Né? vai saber fazer. Uns demoram mais, outros demoram menos, entendeu? É Em isso. cima do que tu falasse, César, eu lembro de 2 manifestações. Uma que eu fiz aqui no Donos, dizendo que do resgate de autoestima que o Soares não estava contratado ainda, que o Soares poderia causar, e isso está visto na prática agora. E eu lembro que eu tomei um cafezinho, não sei se foi com o JB, foi nesses dias de Natal, Ano Novo, se foi com o Vaguinha, tomei um cafezinho com eles, eu falei, eu até ponderei assim, que puxa vida, essa frase pode ser mal interpretada. Vou fazer uma frase forte aqui. O Soares recoloca o Grêmio na primeira divisão.
Claro. Porque ele mostra o tamanho, ele resgata o tamanho da história do clube. É isso aí. E o Grêmio gosta desse tipo de contratação, embora na opinião ele seja a maior delas, mas o Grêmio gosta desse tipo de impacto. É mais da história, inclusive, do Grêmio, do que do próprio Internacional contratar. Quando o Grêmio vai lá e busca o Anchieta, o Inter respondeu com o Figueiredo. Quando o Grêmio contrata o Batista, tirando um melhor e maior jogador daquele momento do Inter, era o último remanescente de um Inter multicampeão. O Inter vai dar a resposta com o Rubem Paz. O Grêmio contratou o Tita, multicampeão pelo Flamengo. O Grêmio contratou o Caju para jogar contra o Hamburgo. Então, assim, o Grêmio é afeito a estes momentos, entendeu? E o Soares representa essa retomada. Não é propriamente da primeira divisão, que o Grêmio já está na primeira divisão. Mas é assim, é o carimbo, entendeu? O Grêmio Puxa voltou, vida. o Grêmio voltou. O Grêmio voltou. Esta é a sensação. A frase ontem para mim é: o Grêmio voltou. E o Grêmio volta muito forte. Muito forte. Lembra quando a gente falava aqui que o Inter tinha um favoritismo absurdo no Gauchão, que o Grêmio jogava pelos 45 pontos no Campeonato Brasileiro? A gente falava com cuidado, com a montagem do trabalho e tal. O que a gente fala hoje? Hoje a gente diz o seguinte, cara, nós vamos jogar contra todo mundo. Sim. Nós vamos jogar contra todo mundo. Vai competir. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre o anúncio, claro, um pouquinho menos de impacto só do Inter ontem no vice-futebol, né? Mas tem mais uma de Soares aí, Dávila, por favor. O maior desafio da carreira de Luizito Soares, Meneghetti, ele que já passou por Ajax, já passou por Liverpool, Atlético de Madrid, Barcelona, estava no Nacional. Será que o maior desafio é o Grêmio, pelo contexto? Essa pergunta foi feita ao Luizito Soares e a resposta foi muito interessante e repercutiu. Puede ser, pero también la puedo comparar con el Atlético Madrid. Cuando voy a Atlético Madrid, que apoderaba al fútbol español, Real Madrid y Barcelona, era un desafío difícil. Pero este puede ser que sea más difícil. Pero convencido de que hay un equipo, un entrenador increíble para hacer muy bien las cosas y eso influye mucho. Lo que voy a prometer es compromiso, compañerismo, actitud, ganas y goles. No soy el Luis Suárez de 2015, 2016, 2013. No soy tonto. No voy a correr 50 metros en velocidad porque ya no soy. Pero capaz que con un movimiento mío, ahí a 50 metros del arco, se pueden beneficiar mis compañeros, porque es un juego en equipo. Ribeiro, interessante o que ele falou, né? Quando ele fala, eu não sou tonto, né? Eu não sou bobo, né? De achar que eu sou o Soares de 2015, 2013, quando eu dava um pique de 50 metros. Agora não, mas talvez com um lance eu possa facilitar a vida do meu companheiro. E aí entra naquilo que eu falei para vocês. Tudo bem, eu acho até que nós não vamos chegar no exagero do Renato montar um time só para o Soares, que é muito comum acontecer, né? Mas ele não é um jogador que precisa disso, Ribeiro. Né? Não, mas eu acho que agora talvez ele precise de uma atenção melhor. Mas tudo bem, eu acho até que não vai ser esse exagero, né? O time jogar em função de um jogador, né? E nós tivemos vários exemplos assim. Eu acho que o Soares ele é mais jogador, participativo. É com outro perfil de jogador, essa é a minha divergência contigo. Não, mas não é por causa do perfil, é por causa da condição física, que ele está sublinhando. Ele já é... O Soares é um cara que se mexe, que ele participa, ele faz parede, ele cai pelas pontas. Talvez agora já não tenha mais essa condição. Ele vai, o campo, a parte do campo que ele vai jogar está menor, Meneghetti. E isso vai precisar mais dos outros jogadores. Então, eu não estou dizendo que vai ser, tipo assim, agora me vê um time que jogou em função, vários, né? Muitas vezes o Grêmio do Filipão jogava pro Jardel, entendeu? Mas aí é o perfil do jogador da bola aérea. Tá bem, mas não vai ser esse exagero. Mas eu acho que o Grêmio vai ter que montar um sistema para facilitar a vida do Soares. Né? O Soares não vai conseguir toda hora voltar até o meio de campo e a partir dali estender o seu campo de jogo, porque, tudo bem, ele não é um Diego Souza, que está bem prejudicado fisicamente, mas ainda assim, como ele próprio disse, não é mais um jogador de 5 anos atrás, entendeu? Estou falando de fisicamente. Não, é que o Grêmio jogava, acho que a comparação Diego Souza que tu faz, o Grêmio jogava pro Diego Souza. Então o Diego Souza era um jogador a menos quando o Grêmio não tinha bola. Quando o Grêmio não tinha bola, esse jogador não tem esse perfil.
Jogador não tem. Não é questão de perfil, eu tô falando de questão física. Não, eu sei, só que o zagueiro não vai passar caminhando por ele. Não vai passar. Esse é outro modelo de jogador. O que eu quero colocar, que ele termina essa frase que a gente mostrou aí, falando, porque nós estamos falando de uma equipe, nós estamos falando de um time. Esse conceito, que para mim é a grande mensagem, quando ele cita a relação com o trabalho, ele não veio para o Grêmio aqui para não treinar. Ele não veio no Grêmio aqui para férias de um ano e meio, 2. Ele não veio para isso. Ele não veio para isso. Ele veio também para dar exemplo. Ele vai ser exemplo dentro do campo. Pode apostar, o time não vai jogar para ele. Mas ele vai ser protagonista porque a bola lá, quando chegar lá perto, ele vai estar lá dando contribuição física também. JB. Olha, o que mais me impressionou foi o fato dele dizer, tá, eu sei que o desafio é grande e tal, citou o Atlético de Madrid, beleza, mas é quando ele pega e diz assim, que ele não precisa de muito tempo para se adaptar, que ele precisa, obviamente, de condicionamento físico, mas não há adaptação com os companheiros, não me parece querer privilégios. Ontem eu até bati um papo com o César, que as pessoas do staff disseram e passaram por CCD, que o jogador... Ele não pediu, e era o que ele tinha dito para os dirigentes do Grêmio quando ele fazia a chamada de vídeo. Hã? Sou igual. Ele não pediu, ele não tem que ter nada diferente. Se o cara, vamos lá, treinou, tem que tirar a roupa e entregar para o roupeiro, ele vai lá. Se tem que ir na fisioterapia, ele vai. Se o treino é de manhã e tem que chegar a tal horário, ele treina. Tu entendeu? E é óbvio, parece óbvio isso, mas tipo, a gente imaginava, vai chegar o Soares aqui, o cara vai... Então assim, é ele dizendo que não tem adaptação, que ele vai jogar para o time, que ele vai fazer o bacana. E tudo isso me encantou. Mas, novamente, o momento Ribeiro Neto, o homem das verdades da bola. Dia 17, tem que fazer gol. Tá, mas ele sabe. Vocês vão começar o Ribeiro e JB a cobrança no primeiro jogo dele. Se não, fizer Não, gol... é que no caso não é no primeiro, é antes do primeiro. Não, dia 17 é a Sim, mas tu já tá cobrando hoje, tá? Eu vou te dizer o seguinte, tá? Eu já vou te dizer agora, então. Dia 17, se esse rapaz aí, tal de Luizito, jogar... Ele vai fazer um gol e tu não vem trabalhar no dia 18. Não, mas por quê? Porque tu tá secando. Tu e o Vaguinha. Não, o Ribeiro também tá nessa aí. Não. O Ribeiro, o nome do Ribeiro é mau humor. Uma palavra só, é mau humor junto. É que assim, eu queria promover para os nossos telespectadores queridos, que eu tenho essa parte lúdica, de enaltecer as coisas. Isso não é ser lúdico. Assim, eu tenho uma parte emocional, eu não sou tão racional assim o tempo todo. Não é verdade. Entendeu? O que o JB está tentando dizer, e eu vou tentar dar uma amenizada, é o seguinte. Esse primeiro momento que está lindo e maravilhoso, e é justo que seja assim, entendeu? Ele passa, porque vem a bola rolando, e a bola rolando, ela tem um tempo, ela tem... Porque, agora vem isso, quando você tem uma expectativa grande de algo, entre nós aqui, a expectativa gera o quê? Gera ansiedade e gera a esperança de resultado, né? A régua do Soares está enorme. Olha só o que foi demonstrado pela sua apresentação. E é meio óbvio que o torcedor do Grêmio vai esperar a resposta dentro de campo. Então, nós não estamos dizendo nenhuma inverdade, não há nenhuma cobrança exagerada. E sabe o que é melhor disso? O Soares está dizendo para vocês que ele sabe disso. E esse é a grande coisa da entrevista dele. Ele sabe que vão esperar muito dele. Então não vejo problema nenhum nisso aí. Vão esperar muito dele, ele jogar na Lua, vão esperar muito dele. Meneghete, nós estamos falando conversar entre nós aqui, Meneghete. Grêmio e São Luís de Juí. Recopa Gaúcha, dia 17 de janeiro no Rio Grande do Sul. Tem 3 milhões de pessoas no litoral norte. Quantas pessoas teria na arena às 7h30 da noite? Um dia normal. Não, um dia normal. Mas com o Soares ou sem Soares? Não, um ataque assim, Diego Souza, Ferreira e Lucas Cauã. Com promoção de ingresso, 4 mil, 3.500 pessoas abrindo o portão, puxando para cima. Isso, 4 mil. Ônibus de graça. Ônibus de graça. Passando uma etapa. Passe livre. Passe livre. Aí, o Grêmio anunciou um rapaz ontem, tal do Luizito Soares. Quantas pessoas vai ter? Qual é a população do Rio Grande do Sul? A população do Rio Grande do Sul estão falando 12 milhões. 6 milhões. 6 milhões. E o Ribeiro está tentando ver a vírgula da vírgula da vírgula e esse secadorzinho aqui que está incorporado. Esse secadorzinho. Eu mudei de ontem para hoje. Tá? Ele amealhou
Ontem ele estava azul na live, de tão feliz. Hoje acordou esse mau humor do campo. Não é, eu só estou pontuando o seguinte, o Grêmio ontem, fica aqui um baita elogio para a diretoria gremista. O Grêmio ontem conseguiu mais, eu fui raciocinar isso só hoje pela manhã que eu consegui processar Sim, que todas as informações. a gente estava preocupado com outras coisas. Né? E aí hoje eu disse assim, cara, vocês prestaram atenção, o Grêmio conseguiu fazer um evento que eu não ouvi ninguém dizer assim, o Grêmio tá meio no oba-oba. Não, foi tão bem planejado, foi tão bem executado, foi tão na medida certa, ficou tudo assim, ó, direitinho. Isso, bacana. A única coisa que eu tô dizendo é, beleza, agora o Soares sabe que ele é jogador de futebol, a gente tem que ver ele em campo. Isso é igual que a gente brincou, os dirigentes do Grêmio foram ovacionados na arena, tinham sido no aeroporto quando o Soares chegou, e aí eles começaram, a torcida começou a cantar o nome deles, um dos dirigentes olhou e disse, algo desse tipo, tá? Não lembro assim, toma 3 do Ipiranga de Erechim e acabou. É óbvio, e é assim, e todo mundo sabe que futebol é assim, é do jogo. Olha só, já vou chamar o Dávila aí com o Felipe Becker, anunciado como vice de futebol do Internacional. A próxima edição da Gol eu tenho convicção, vou pautar aqui, vou pautar nosso amigo Avelino, que vai ter o Luizito Soares na capa. Claro, isso aqui estava pronta, o Grêmio fechou o negócio nos últimos dias. A Gol, o Tri Hermano, o tricampeonato da Argentina. Aliás, a Gol, o Avelino esteve lá, mais uma Copa do Mundo que o nosso amigo Avelino foi lá cobrir. E está aqui Mário Fernandes, também como destaque, um russo no Inter, revista Gol nas principais bancas da capital e de todo o estado. A próxima é com o Luizito Soares na capa, hein, Avelino? Fechado? Vamos falar do vice de futebol do Inter, Dávila. Vamos, Meneghetti, porque ele assume o cargo com algumas missões e na sua primeira entrevista coletiva falou sobre reforços. O torcedor do Inter está ansioso, para saber quando chegarão os primeiros reforços, depois do Mário Fernandes, por óbvio. E tem Quinteiro e Cuejar na pauta. O Felipe Becker, vice de futebol colorado, falou sobre o assunto. Cuejar, como eu falei, o Internacional procura jogadores no mercado, procura jogadores com perfil, E todo grande jogador como o Cuejar, ele está no radar do Internacional. Mas eu quero deixar claro que nós não tivemos nenhum contato com esse jogador, Já vou adiantar o outro volante, o Quinteiro. Também não tivemos nenhum contato com esse jogador, mas são grandes jogadores. Eu entendo que tem o perfil, os dois, para jogar no Internacional. Mas não temos nenhum contato, não tivemos nenhuma conversação, E esses jogadores já estão no nosso radar, assim como vários, há muito tempo, que são bons jogadores. São jogadores que encaixam bem em qualquer clube do futebol brasileiro. Não é só no Internacional. Então, é tudo com muita calma, estamos trabalhando diariamente, mas sem ansiedade. A ansiedade perturba o ambiente e, às vezes, tu faz coisas com pressa, com ansiedade, que tu não deveria ter feito. O Felipe Becker é do ramo. Aquela brincadeira, aquele meme que eu faço assim, quando vem um dirigente que não é conhecido, um treinador, eu fiz uma brincadeira, não cabe a biografia numa caixa de fósforo e tal. Claro que isso é uma brincadeira. É um pouco ácida, mas é uma brincadeira, com ele não cabe. Ele passou pelo futebol do Aimoré, por exemplo, 4, 5 vezes, foi presidente do Aimoré. Está na base do Internacional, esta é uma outra crítica que eu faço às direções de Inter e Grêmio, que não preparam os seus dirigentes, quando o caminho natural é justamente passagem pela base. Ele passou pela base, está há 2 anos na base. Então, bacana, isso é legal. É garantia de alguma coisa? Não, não é garantia de que vai dar certo na função. Mas tem as premissas, é do ramo. Isso é importante. Agora, por mais que ele tenha dito, pelo menos esta é a minha opinião na coletiva, que não tem ansiedade para contratar e que se contrata melhor sem ansiedade, bacana também, a expectativa que gera numa gangorra, numa dicotomia permanente aqui a chegada do Soares, a expectativa e a cobrança que se gera em cima da direção do Internacional, esta é inerente ao cargo que ele passa a ocupar. Pelo menos é como eu acho que essa relação do que o Grêmio proporcionou ontem pressiona o Inter. Claro. E acho que é natural que isso aconteça, a gente vive o Grenal, a gente é do Grenal, então eu acho que pressiona o Internacional, mas especialmente sobre o novo vice, eu fecho contigo. Conheço há muitos anos e é uma grande figura e conhece um ambiente que muitas vezes é preciso conhecer. O ambiente do futebol raiz, o ambiente vindo do interior, o ambiente entendendo as dificuldades, o vestiário quente, ele conhece e acho que ele tem toda a chance do mundo de fazer um grande trabalho no Internacional. Mas que ele, curiosamente, entra em um dia de pressão pura,
Eu não tenho nenhuma dúvida. O Inter vai ser mais pressionado do que era antes de Soares, e isso é do jogo. JB. Eu não consigo participar dessa pressão, então, se é que ela vai existir, eu quero me colocar fora dela. Porque, assim, eu não consigo achar que o Inter tenha que responder Soares, não consigo achar que o Inter tenha que fazer uma grande contratação, ou que o Inter tem que se mobilizar mais ou menos por conta do rival contratando um grande jogador. Pergunta para os colorados. Não, tudo bem, só que assim, a diferença do dirigente para o torcedor colorado normal, que no dia a dia e tal, é justamente pensar mais com o cérebro e não tanto com o coração. O Baldasso chegou a ficar doente. Não, o Baldasso, tu olha para ele, tá com conjuntivite no olho. Ele tá doente, o Baldasso ficou. O Baldasso eu tava vendo aqui, eu entrei nas redes sociais dele. Ele tá mal, tu viu o Baldasso? Parece que ele tomou uma surra. Eu entrei nas redes sociais dele, China, porque eu não vejo nada. Ontem o Baldasso fez um vídeo assim, ó, com o olho inchado, direto do sofá da casa dele. Ele tá numa praia. Depressão. Cara. Aí ele bota assim, Sistema Azul mostra sua cara com o Soares. Não, ele tá enlouquecido. Aí o segundo, não contesto a festa gremista por Soares, mas acho graça dos coleguinhas. O Baldasso tá ensandecido. Aí ele fez uma live, ele fez 2 lives sobre o Soares no canal do YouTube dele. A primeira é o do Grêmio, eu acho. Né? Sim, mas a primeira era a seguinte: já que está todo mundo falando de Soares, vamos falar nós também. Essa era a manchete da live do canal essa onda, né? Essa onda tá grande, essa onda tá boa, né? Aí era a primeira. E a segunda que o Baldassinho veio, como é que ele botou, qual é que era a situação? Ele botou, direção do Inter precisa dar uma resposta do Soares, que aí a ficha tá caindo, né? Caiu. Aí Ontem eu botei o Vaguinha na live, porque eu queria rir dele em loco, né? Só que eu tenho que rir na cara dele, né? E aí eu botei o Vaguinha na live. Aí ele tá, primeiro que ele já entrou na live, tava dia de futebol, ele já tá meio molhado. Tava meio molhado, como sempre, né? Ele joga futebol às 8 da manhã e tá molhado às 8h15. Aí ele entra na live e diz assim, acompanhei um pouquinho as coisas, dizendo. Cara, Porto Alegre parou ontem, o Vaguinha tava... Pra dar pra confortar o Baldasso. Depressão do Vaguinha. O Vaguinha não vou confortar. O Baldasso, calma, são só 2 anos de contrato, não é mais que isso. Mas não é isso. Sabe que eu entendo perfeitamente o que está sentindo o Baldasso e, claro, diretamente o torcedor do Internacional. Porque o torcedor do Inter, eu falei hoje com o Vaguinha, hoje no Instituto. É mesmo? Legal. Entendeu? Que o Vaguinha, tá todo mundo falando com o Vaguinha, só isso não. Metade racional, metade emocional. No nosso brain aqui no cérebro, tá? Então, assim, na sua mente, in your mind. Então, assim, a parte racional do torcedor sabe que, o Internacional não precisa todos esses movimentos, tem um time quase pronto, terminou o Campeonato Brasileiro em alta, né? Falta pouco para tu ter um time, assim, ideal para competir, para disputar título. Essa é a parte racional. Mas tem a parte emocional que ela representa muita coisa, porque o futebol é feito da parte emocional. Ela está vendo o torcedor do Grêmio, né? Feliz, se movimentando, o Grêmio contratando e tal. E essa manchete do Grêmio, os programas esportivos dedicam, obviamente, muito mais tempo ao Grêmio, porque o Grêmio tem mais notícia, o Inter está no marzinho, na hora ali, na paradinha e tal. De vez em quando surge um nomezinho e tal. E é claro que o torcedor do Inter fica meio, opa, e aí? Né? Ele fica confiado, tá bem agora. E outra, e aí mistura com o racional. Ele sabe que tem no mínimo 2 posições que o Inter precisa agregar qualidade, né? Bom, o Cuejar, o torcedor do Inter fica satisfeito, mas ainda é uma sondagem. E o centroavante? O alemão, legal, terminou. Mas os caras contrataram o Soares, o Ribeiro. Quem é que o Inter vai contratar? Então é normal que o torcedor colorado esteja assim, E Ribeiro, agora? Tu que gosta dessas leituras, tá? Mais profundas, sociopsicológicas, né? Tu gosta disso, né? Só que eu tenho tem um fenômeno acontecendo. Em primeiro lugar, eu acho que a euforia dos gremistas se justifica pelo tamanho do Luis Soares. Mas ela é ampliada, ela é aumentada pelo sofrimento dos últimos 2 anos. Claro. Isso aí é inerente, isso aí não precisa ser psicólogo. Ela é potencializada pelos 2 anos de sofrimento, de rebaixamento e o próprio 2022. Agora tem um fenômeno aí que é a primeira vez que eu vejo esse fenômeno acontecer e acho que tem a ver com essa dor do rebaixamento. É a primeira vez que eu vejo isso. Que assim como todos nós aqui, nós temos amigos gremistas e colorados, nós estamos em vários grupos de WhatsApp. E eu vejo as cornetas, as flautas, tal, eventualmente eu entro lá, participo e brinco e tal. Os torcedores gremistas aprenderam a tocar flauta nos torcedores colorados pela contratação de um jogador. Essa eu não tinha visto ainda.
Entendeu? Que eu acho mas que acontece. que eu acho que isso mostra o sofrimento dos últimos 2 anos. Entendeu? Que o Grêmio sofreu e o tamanho do Soares. Porque o Inter contratou outros jogadores e nunca deu importância para o Grêmio. O Grêmio contratou outros grandes jogadores e nunca deu importância para o Inter. Mas há um sofrimento embutido nos gremistas desses 2 anos ruins e uma perspectiva ruim que se tinha para esse ano. É o que tu acabaste de falar, César. Havia uma perspectiva muito ruim para esse ano. Mas eu tenho uma ideia, só que eu não estou notando isso. Tá? Eu noto até nesse momento eu noto o torcedor do Grêmio muito preocupado com a sua evolução. E eu não vejo ele olhando tanto para o Inter ainda. Mas se só olhar na rede social... que talvez para ti tenha uma vinculação, para mim não, né? Por motivos óbvios. Sim, mas, pode ser. Mas eu não vejo isso. Eu vejo muito mais a preocupação do Grêmio, pelo menos os que se comunicam comigo, a preocupação do gremista muito vinculada. Será que nós vamos conseguir? O medo de não dar certo é uma coisa que domina os gremistas em razão do que nós vimos nos anos passados. Então eu recebo muito essa informação, mas claro, tu, por ser colorado, deve talvez receber muito isso. Vamos ao intervalo e o Dávila, feliz, eufórico da vida. Ficou lá até as 4 da manhã ontem na Arena, comanda a live no YouTube. Deixa comigo, Meneghete. Vamos lá, vamos ver o que a galera tá falando aqui na live. Nós temos mais de 20 mil pessoas aqui conosco participando e temos, deixa eu ver, 2 mil likes. Vergonhosos 2 mil likes. Vergonha pra nós? Não, pra vocês que estão aqui e não sentaram o dedo no like. Deixa o like aí e manda o teu recado, cara. Deixa eu ver o que a galera tá falando. Aliás, o Pedro Oliveira, que está comandando este programa, eu tenho uma pergunta muito séria pra ti. O fato do dia nós não vamos falar, Pedro Oliveira? Eu não tô vendo aqui no roteiro, cara. Gustavinho apresentado hoje pela manhã lá no Grêmio e só se fala de Soares. Essa é a pauta do Grêmio realmente. A gente não vai falar do Gustavinho hoje. Eu te peço desculpas, Dávila, por não falar sobre o Gustavinho. Hoje te peço realmente desculpa. Obrigado. Então tá, eu esqueci desse assunto tão importante. Pra quem quiser saber o que o Gustavinho falou, à tarde na Rádio Bandeirantes a gente vai acompanhar um pouco da entrevista do Gustavinho, que é reforço do Grêmio, tá, cara? Que é reforço do Tricolor também. Aos colorados, as mensagens aqui. Tem muito colorado participando, tá? Deixa eu ver o Flávio Five dizendo que vai mudar ali, né, a dieta nutricional dele. Vai dar uma alterada, vai evitar aí alguns tipos de consumos, né? Não sei, colorado me pareceu. Quem está sofrendo aí? Pergunta o RM. Marcos Braz Dias Dávila, fala pro CCD que o Grêmio não vai para a decisão do Campeonato Gaúcho. Esse ano a casa vai cair com o Soares, tá? O recado do Marco Braz. Manda abraço aí, Chico Kim. Abraço, Chico Kim. José Fábio dos Santos. Oi, boa tarde. Oi, José, boa tarde. Como pode dizer que é maior se... que não entendi o final ali do Reblich. Os gremistas da bola, diz o Kelvin Dornelles, cara. Mais uma de Luiz Soares, Matheus Dávila. Não foi pauta, Meneghete. Ele foi questionado sobre o clássico e sobre fazer gol em Grenal. Se ele já está pensando nisso, como é que ele lida com esse sentimento de clássico? E óbvio, se conhece, né, essa rivalidade. Esto es lo que me gusta a mí, ¿viste? Que vos me metés presión a mí y a mí me gusta rendir con presión. Ahora todo el mundo conoce los clásicos de Inter y Gremio. Tengo ansiedad por querer jugar esa clase de partidos porque me gustan y que sea un mensaje para mí que me gusta siempre dar, que sea sin violencia y con un espectáculo dentro de la cancha a la gente que le gusta el fútbol. Gostei muito dessa resposta. Em primeiro lugar, porque eu acho legal ele abordar, ele foi perguntado sobre a rivalidade Grenal, né, sobre jogar o jogo, tá ansioso, valorizou o jogo, todo mundo conhece o jogo, mas em especial pela parte que ele destaca para que não se tenha violência. Gostei muito ele já chegar imbuído desse espírito e a gente espere que isso aí acabe contagiando, não é nem dentro de campo, é principalmente a torcida. É principalmente quem está na arquibancada e no entorno dos dois estádios. Nós vamos ter mais Grenais esse ano. Talvez 3 pelo Campeonato Gaúcho, mais 2 pelo Campeonato Brasileiro. Pode até ter encontro na Copa do Brasil. Então, eu gostei muito, César, dessa resposta. Mostra o tamanho, o respeito pelo lugar que ele está vindo. Quando eu digo assim, todos conhecem o clássico entre Inter e Grêmio. Primeiro ponto, isso é valorização à nossa realidade, à nossa aldeia.
E quando ele faz a referência à violência, o Soares é um guerreiro. Por onde passou, ele é um lutador. Então tu coloca isso, ele que é um símbolo da garra charrua, ele está dizendo, ó, é lá dentro. A garra é lá dentro, fora, sem violência. Espetáculo, o Soares, ele não erra uma frase. Ontem conseguiu acertar todas as frases? Não, ontem ele não errou uma frase, não errou nada. Eu até me surpreendo, porque eu não consigo fazer nada sem errar alguma coisa. Tá, mas daí eu vou, já que é para grenalizar, tá no final do programa, eu vou grenalizar só deixando a provocação. O Grêmio já passou o Inter em modo de time com o Soares? Vamos debater isso amanhã, porque é uma barbaridade. Tem muito tempo. Né? É uma barbaridade. Não, tem muito tempo. Do quê? Não, isso aí não. É uma pergunta. Menos. Não, é uma pergunta. Uma pergunta, só uma pergunta. O Inter tem o time pronto, o Grêmio tem que formar o time. Não, eu concordo contigo, eu só fiz a pergunta. Quantos dias leva para o Renato formar um time? Essa é a grande questão. Esta é a grande questão que nós vamos ver daqui a pouco. Eu dei uma enfeitada, sabe? Tu deu uma enfeitada? Eu dei uma enfeitada, tô confiante para a temporada. Acho que o Campeonato Brasileiro tá ali. Não, já a Copa do Brasil já botei o olho. Já dei uma olhada lá no Memorial para ver se tem espaço para uma taça. Antes tu era figurante na Copa do Brasil, agora já... Não, eu estava negociando oitavas de final da Copa do Brasil. Oitavas Antes para entrar uns pila. E brasileiro, entendeu? Primeira página. Não, brasileiro, não. Brasileiro, G6. 48 pontos, bem jogados, 48 pontos. Agora eu não converso sem Libertadores. Sem G4. Pode, inclusive, fazer essa enquete se quiser, Ribeiro. Tá bem. Eu não converso sem Libertadores. Tá pronta a nossa enquete aí ou não? Tá? Então tá, legal, me avisa. Vamos lá, vamos colocar a enquete interativa, resultado final aí no ar. Após a contratação de Soares, falta alguma posição para o Grêmio competir em 2023? Precisa de um goleiro, quase um terço, 27%. Precisa de mais um zagueiro, 10%. Precisa de outro atacante, estou imaginando atacante pelo lado aí, mais da metade, mais votada, 51%. Não falta nenhuma opção, 12%. O pessoal ainda quer reforço. Hoje às 7 tem Donos da Bola na Rádio Bandeirantes, FM 94.9 ou o canal do YouTube Esporte Band RS. A gente volta amanhã aqui na Band TV ao meio-dia. Ótima quinta-feira a todos vocês.